Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu estou sempre contando com a sua companhia, com os seus comentários, com o seu like, porque quanto mais você curte a minha entrevista, o meu episódio, mais o YouTube entende que é uma entrevista de qualidade. Você sabe que aqui só passam histórias especiais, que com certeza marcam a minha vida e também vão marcar a sua. Hoje, não posso negar que é uma entrevista muito especial que veio direto do Rio de Janeiro para participar do Cerco de Jericó, na paróquia Santa Rita de Cássia, que é o padre Alexandre Pinheiro. Ele é sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro, doutor em teologia, né? Faixa preta de jiu-jitsu, né? Então tá aqui para poder falar para a gente, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Rio de Janeiro, mas ele vai contar essa história e muito mais. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Thaís. É uma alegria estar aqui com você. Na verdade, eu sou colaborador, né, das atividades pastorais do Santuário de Fátima. A gente tem um reitor lá, que é o querido Dom Antônio Augusto Duarte, que ele é o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio. Somos 4 padres, né, lá no santuário. Ele, então, é o responsável pelo santuário? Sim, isso é o bispo que acumula a função de reitor, bispo auxiliar da Arquidiocese, e é também o reitor responsável pela liturgia, pelas atividades pastorais, né, do E santuário. São 4 padres que celebram as missas. A gente celebra 4 padres, atendemos confissões e celebramos missas lá também. Aliás, para poder atender a demanda, e tem confissões, por exemplo, diariamente, precisa ter mais padres mesmo, porque um só não daria conta. É verdade. Tem confissões ali, Thaís, de 8 ao meio-dia e de 15 às 19 horas, todos os dias, de segunda a segunda. Aliás, eu esqueci um outro título, que não tem ponto. O senhor é primo do Pedro Siqueira, né? É verdade. As pessoas falam, é o primo do Pedro, porque a gente vai perdendo nossos títulos. Mas antes de ser padre, por exemplo, tinha isso ainda? Tinha e ainda tem, né? Eu sou com muito orgulho, com muita honra, primo do Pedro Siqueira. Algumas pessoas me conhecem mais com esse título do que pelo meu próprio nome, né? E ele é o responsável por o senhor ter entrado no sacerdócio, ter escolhido ser padre? Ele foi instrumento de Deus para eu me aproximar da Igreja Católica, né? Foi um instrumento que Deus, um dos instrumentos, teve também a mãe dele, a tia Dulce, teve a nossa avó, que é Dulce também, teve padres, amigos, mas o Pedro, sem dúvida alguma, é um instrumento poderoso de Deus e é um primo irmão, pessoa muito querida minha, e com certeza foi muito importante na minha conversão. Mas antes, o senhor era católico, antes de se tornar padre, frequentava a igreja? Como é que foi a decisão para se tornar padre? Foi um longo caminho, Thaís. Eu sou uma vocação adulta, né? Então, antes de ser padre, eu sou advogado. Ainda hoje eu tenho a minha carteira da OAB, o cardeal pede para a gente... Mas... Que geralmente, a gente, sem querer interromper, mas claro, assim, geralmente a decisão acaba sendo muito na juventude. No seu caso, não foi. Existem várias situações, né? Deus, ele tem os seus planos e nos chama como ele quer, né? Ele quer dar a sua mensagem. Cada um de nós é uma carta, né? Que Deus quer dar para o mundo e às vezes ele deseja. Por exemplo, o querido Frei João Antônio, que é nosso amigo, ele entrou para a vida sacerdotal com 12 anos. Sim. Então ele tem uma experiência assim, muito imaculada, né? Muito pura. Eu, por outro lado, tive uma vida pregressa, fui advogado, morei nos Estados Unidos, namorei. E aí eu trago também essa experiência para a minha vida. Sou faixa preta de jiu-jitsu, trago essas experiências da sociedade, do mundo, para a minha vida sacerdotal. De uma certa maneira, me aproxima um pouco das pessoas, poder partilhar com elas as minhas experiências. Por ter vivenciado o que o leigo, né, vivencia no dia a dia, o senhor talvez entenda também, não que entenda mais ou menos, mas que consegue chegar, às vezes, num entendimento melhor com essa pessoa, é isso? Sim, exatamente. Com que idade foi que o senhor entrou para... Eu já tinha mais de 40 anos já. Já tinha mais de 40 anos quando eu fiz o meu caminho. E já mas guardou como recordação a carteirinha da OAB? Ou pode exercer? Eu ainda mantenho ela ativa. Quando há necessidade, eu
eu a uso, né? Sim. Porque por ser um padre diocesano, né? Se fosse de uma Exatamente. ordem como o Frei Juan Antônio, não poderia, né? Eu não trabalho como advogado, mas há situações em que há necessidade, né? Tem advogados que trabalham para a Cúria Metropolitana, que auxiliam, né, o arcebispo nas atividades jurídicas da diocese, né? Eu também sou especialista, mestrado, né, em direito canônico, que são as leis da igreja. Estou fazendo agora também um doutorado em direito canônico. Então, a minha experiência como advogado ajuda também no estudo das leis da igreja, né? Que é uma sociedade também que precisa de leis, de regras, de limites. Né? Nossa, quer dizer, então, também então pode continuar esse estudo e até exercer a profissão mesmo. Isso é curioso, não sabia. Achei que depois que entrasse para ser padre, não poderia ter outra vida. Eu sou padre, mas a formação jurídica, ela ajuda a gente a exercer algumas missões dentro da igreja, né? Eu não ganho dinheiro como advogado, nada disso. Mas quando há necessidade de uma tarefa jurídica, a minha carteira do OAB é bem-vinda, né? Embora eu não exerça o direito, não. Não sou advogado praticante, sou padre. E agora, eu queria falar sobre um assunto, porque hoje é quarta-feira e é comemorado pela Igreja Católica na quarta-feira, dia de São José. O senhor é devoto de São José, né? E eu vou querer saber algumas... talvez eu acho que na Bíblia a gente não encontre pouquíssimas falas, trechos que falem sobre São José. Eu não sei se... acho que não acontece coincidência, deve ser providência, né, divina. Eu acho que por ser hoje, no dia da nossa gravação. O que São José representa na sua vida? Nossa, muita coisa. Nós, padres, nós somos pais espirituais das pessoas, né? A gente não tem filhos da nossa carne. E São José, ele representa essa paternidade espiritual. Ele não é o pai carnal de Jesus, mas ele é o seu pai adotivo. Ele é a figura de Deus Pai para as necessidades humanas do menino Jesus. Então, nós padres, a palavra padre significa pai, nós aprendemos também esse sentido da paternidade, iluminados pelo exemplo de São José, né? Santa Teresa de Ávila, ela fala assim: quando Deus quer elevar uma alma mais perto dele, ela lhe dá uma grande devoção a São José, porque o nome São José significa aumentador, é aquele que nos faz crescer em virtude, em intimidade com Cristo, em santidade, em castidade, em humildade, em vida de oração. Então, assim, São José, ele para um padre, ele representa essa paternidade espiritual que nós devemos exercer em relação aos fiéis. Mas para uma família, ele também foi plenamente marido da Virgem Maria e um exemplo, né, de esposo, de trabalhador, de pai, de provedor. Então ele serve para as duas searas, ele une as duas, né? O celibato sacerdotal, porque ele também foi virgem, por causa da Virgem Maria, ele se manteve casto, né? Então ele é um exemplo de esposo e ao mesmo tempo de homem celibatário, virgem, puro, exemplo de homem, né? E hoje em dia a gente está precisando muito resgatar a família, né, dentro dos valores de Deus, né? E São José, ele é um exemplo, né, em todos esses campos. Agora, a gente encontra pouco falar dele na Bíblia, né? Porque ele é muito discreto, né, Thaís? Ele não fala na Bíblia, no Novo Testamento, mas o que fala são as suas ações. As suas ações falam mais, né? Ele tem 4 sonhos, né? Primeiro, ele é chamado de filho de Davi. Jesus, ele é filho de Davi pela descendência de São José. Ele se depara com aquele drama quando a Virgem Maria ela aparece grávida, né? Ele tem aquele dilema, não é? E ele tem a tentação, ele tem a vontade de não repudiá-la, mas de abandoná-la secretamente para que ela não fosse apedrejada, exposta, né? Mas o anjo aparece para ele e disse: José, filho de Davi, não temas. E aí, em receber Maria como tua esposa, quando ele fala filho de Davi, ali
a tradição diz que São José, ele não desconfiou da honestidade da Virgem Maria, porque ele conhecia a sua esposa, sabia da modéstia dela, da castidade dela, da pureza da Virgem, do seu caráter, que ele amava e admirava, mas ele não se sentiu digno, porque ele conhecia as profecias. Eis que a Virgem conceberá em Isaías, e dará à luz a um menino que será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele falou, é comigo? Eu vou ser o provedor, eu vou ser o pai adotivo desse menino, vou ser esposo da mãe de Deus. Ele não se sentiu digno, né? Então ele quis se afastar. Mas aí o anjo falou, não temas, filho de Davi, e você colocará o nome no menino de Yeshua, que significa Deus salva. E aí José, fiel, né, obediente, obedeceu e assumiu a sua vocação, né? É um exemplo para nós, né, Thaís? A gente assumir nossa vocação de jornalista, de padre. Ele tem também depois mais 3 sonhos. Tem aquele sonho no qual o rei Herodes quer matar os meninos com menos de 2 anos. E Deus avisa a José, olha, pega o menino e a sua mãe e leve-os para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Então, assim, São José, se Jesus é o Salvador, São José é o Salvador do Salvador. Jesus só pôde nos salvar na cruz, porque São José primeiro salvou o menino Jesus. Aí cuidou dele no Egito, protegeu a Virgem Maria. Dizem, né, Thaís, que São José seria um homem velho, né? Mas como é que poderia ele ser velho? Quer dizer, a velhice de São José é para explicar a sua virgindade, a sua castidade. Quer dizer, Maria é virgem. Aí dizem, a única explicação deve ser porque São José já era idoso. E retratam São José com mais idade, né? Mas quando ele se casou com a Virgem Maria, por causa de tanta missão que ele teve que cumprir, teve que sair de Nazaré para ir para Belém, depois de Belém para ir para Jerusalém, depois teve que pegar a Sagrada Família e ir para o Egito. Eram longas caminhadas, mais de 150 quilômetros a pé, né? Não é possível que um homem velho tivesse o vigor para cumprir e para ser o varão, né? o protetor, o guardião da Virgem Maria. Ana Catarina Emmerich, que é uma mística, ela vê São José protegendo a Virgem Maria de bandidos, de assaltantes. Ou seja, é um homem que precisou ser forte. Então, assim, São José Maria Escrivá, por exemplo, fundador do Opus Dei, grande devoto de São José, vê São José na plenitude das suas faculdades humanas, né? Da sua plenitude, da sua masculinidade. Então, assim, ele é um exemplo também para os homens hoje em dia, né, Thaís? É verdade. Você vê que não é nada de diminuir o papel da mulher, pelo contrário, né? A Virgem Maria é a mãe de Deus, ela é a mais santa na hierarquia celeste. Mas depois dela vem São José. E São José, ele é o chefe da Sagrada Família. Foi com ele que Deus quis falar, para ele pegar a família e ir para o Egito. Depois, quando passou o perigo, o terceiro sonho, pode voltar para Israel. E um quarto sonho, que Deus avisa a ele, olha, não vai para a Judéia, porque o filho de Herodes, o Arquelau, está lá. Então vai para Nazaré. E ali Jesus é conhecido como o carpinteiro, o filho do carpinteiro. E ele era obediente a São José, Thaís. E aí está a fonte do poder da intercessão de São José. Jesus era obediente a São José. Naquela cena em que São José e a Virgem Maria encontram o menino Jesus entre os doutores da lei, e Jesus fala assim, vocês não sabiam? Nossa Senhora fala assim, meu filho, 12 anos o menino. Ele tinha se escondido no templo, não foi? Ele tinha... Isso, ele estava mostrando a verdadeira sabedoria entre os doutores da lei. Nossa Senhora aflita, você não sabia que eu e o seu pai, né, estávamos à tua procura? E ela não fala assim, você não sabia que teu pai é adotivo, né? Ela fala assim, o teu pai, né? São José, a gente estava à sua procura. E aí Jesus fala, eu estava ocupado com as coisas do meu pai, com P maiúsculo, né? Que é o Pai do céu, que é uma das principais missões de Jesus,
é nos ensinar que Deus é nosso Pai. Por isso ele nos ensina a chamá-lo de papai, paizinho, abá, nos ensina a oração do Pai Nosso. E é por isso também, Thaís, que São José, no Novo Testamento, é uma figura escondida, para que não haja uma confusão entre a figura de Deus Pai, o Pai Celestial, e do Pai de Jesus. Então, assim, quando Jesus está na cruz, ele não fala, ele diz assim para João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. São José não está ali presente, porque poderia confundir, né? Jesus chamar o seu pai, que ele tinha grande afeto, grande carinho ali. Verdade. E ele fala, pai, a ti entrego o meu espírito. Imagina, ia confundir, falar, poxa, pai, né? Pai José, pai do céu e o pai da terra. Então, provavelmente, São José já teria falecido, né? Com uma boa morte, Thaís. Por isso ele é também o patrono. Mas também não é retratado, né? Como que São José faleceu? Nós não sabemos. A gente apenas sabe que provavelmente ele faleceu antes do início da vida pública de Cristo. Ele não aparece durante a vida adulta de Jesus, apenas na sua vida escondida, na sua infância, na qual a Escritura fala que Jesus era submisso a São José. E aí vem o segredo da sua poderosa intercessão, Thaís. Você desculpa, eu fico empolgado com... Eu estou adorando. eu sou empolgado com São José, né? Significa que eu fui na pergunta certa, né? Santa Teresa de Ávila fala assim, que ela tudo obteve através da intercessão de São José, né? Todas as suas necessidades materiais e espirituais, ela recorria a São José na reforma do Carmelo, né? Porque o segredo é esse. Na terra, Jesus era obediente a José. E agora no céu, ele também sempre lhe atende. Então, assim, se São José não aparece no Novo Testamento, agora cabe à igreja, que somos nós, eu e você, e as pedras vivas, que são todos os batizados, cabe a nós descobrir o valor da paternidade de São José, que nós precisamos ter um pai espiritual, né? E como é muito bom a gente ter amigos espirituais. Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha de Lisieux, mas na hierarquia dos santos, depois da Virgem Maria, o nosso pai espiritual é São José. Por isso ele é o patrono, proclamado patrono da Igreja Católica, né? Ele está em cada missa, a gente proclama a intercessão de São José. E por que tem datas diferentes? Tem a data de São José, que, se não me engano, é 19 de março. E São José Operário, que é no dia 1º de maio. É o mesmo São José? É o mesmo São José, ressaltando que há muita riqueza na figura de São José. Assim como há várias datas que nos lembram da Virgem Maria, né? São José também, ele tem a data de 19 de março, mas tem também a data que ressalta, Thaís, a nossa santificação através do trabalho, que é São José Carpinteiro. Deus trabalhou, descansou no 7º dia, nós também somos convidados a colaborar com o Criador e nos santificarmos através do nosso trabalho. Você, como jornalista, como comunicadora, é convidada a, né, transmitir o amor de Deus, a doutrina, né, informação para as pessoas e assim se santificar, colocando, né, uma perspectiva sobrenatural no seu trabalho, né? E essa é a função da festa de São José Operário, ressaltar, né, o trabalho que nos aproxima de Deus, né? E tem um porquê, assim, como eu disse que hoje, quarta-feira, a igreja celebra o dia de São José. E parece que tem outros dias também tem uma celebração. Quais são essas e por que a igreja faz isso? A igreja ela nos dá essas datas para enriquecer a nossa vida espiritual, né? Então, por exemplo, na sexta-feira é o dia que a gente se recorda da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz na sexta-feira. Então é um dia especial de penitência, é um dia que a gente faz a nossa via sacra. O sábado ele é dedicado à Virgem Maria, porque
Na sexta, Jesus morreu na cruz. No sábado, a igreja esperava com Maria a ressurreição de Jesus no domingo, né? E a quarta-feira tem dias que são dedicados às almas do purgatório, dias que são dedicados aos santos anjos. A quinta-feira é o dia dedicado à Eucaristia, né? E a quarta-feira está no meio da semana. É um dia também de penitência, porque é o dia no qual Judas Iscariotes traiu Jesus, na quarta-feira. Então nós temos agora aquele que é fiel a Jesus, fiel ao plano de Deus, que é São José, que nos ensina o caminho da obediência à vontade de Deus, a fidelidade, né, e o serviço, né, humilde, né, e desapegado, né, ao plano de Deus. São José, quarta-feira é dele. Ou também para lembrar, meio da semana, dia de trabalho, né? Não tem descanso. Exatamente. Né? Agora, é interessante, Thaís, porque São José nos ensina também a descansar. Você conhece aquela devoção de São José adormecido? Uhum. São José dormindo, né? São José dormindo, ele nos ensina a confiança que a gente deve ter na ação de Deus, na sua providência, né? Um homem, ele deve saber também repousar em Deus, descansar no Senhor, recuperar as suas energias, se rejuvenescer através do sono. E o sono representa também Deus que fala ao ser humano, né? São José, ele recebeu a inspiração da vontade de Deus no sono. Então, Deus fala conosco na oração, e o sono, o dormir, representa também a vida de oração que nós temos, nosso repouso em Deus. E nossa entrega, nossa confiança. Às vezes não adianta ficar a noite inteira. Às vezes estamos em noites turbulentas, né? Noites complicadas, a gente não consegue dormir. Então é por isso, né? Quando a gente dorme, de fato, a gente consegue repousar, né? Fazer o silêncio, né? Para poder descansar. Muito interessante. Nossa, tem bastante coisa para eu aprender ainda sobre o São José, então. Legal. Como é que surgiu a ideia do senhor celebrar uma missa na praia? Eu vejo daqui, vejo lá no seu Instagram, eu falei, nossa, teve um dia que estava chovendo, aí estava... Como é que surgiu essa ideia? Então, Thaís, eu me especializei nos meus estudos de teologia sobre o Cristo Redentor, a estátua que é o grande símbolo, né, da nossa fé católica. Que, aliás, você escreveu junto com o Padre André Maravilha. Sim, né? Sim. O Padre André foi meu orientador da minha tese de doutorado na PUC-Rio. Ele é um especialista em patologia, formado em Roma, e eu me formei na PUC, em teologia sistemática, com a orientação do Padre André, e o tema da nossa tese, que é nossa, minha e dele, é o Cristo Redentor, né? E trabalhando no Cristo Redentor, a gente fica também sob a orientação de um padre muito empreendedor, que é o padre Omar Raposo. Ele, para manter a estrutura do Cristo, ele precisa estar em contato com as empresas, porque a estátua ela demanda um cuidado, uma estátua de 93 anos. Nossa. Você conservar aquilo, tem que ter um apoio da iniciativa privada. Então, o Padre Omar é um empreendedor, né? Ele é muito antenado, né, com as iniciativas apostólicas. Mas o responsável é a Arquidiocese do Rio. Sim, a Arquidiocese é responsável, o cardeal, mas o reitor do Santuário Cristo Redentor é o Padre Omar Raposo. E eu trabalhei com ele no início do meu ministério sacerdotal, e ele me pediu, ele fez um acordo com a Orla Rio, que é a instituição que cuida dos quiosques que tem ao longo das praias do Rio, desde o Leme até a Praia do Pontal, né? Você é carioca, você conhece as praias. Não, já virei capixaba já, padre. Qual era a praia que você gostava mais, Thaís? Não, ia lá mais para poder ir para Rio das Ostras, a gente ia para a região dos lagos, nós tínhamos casa lá, então eu passei minha infância lá, na região dos lagos. Então o Padre Omar falou assim, bem, Padre Alexandre, nós fizemos uma parceria com a Orla Rio, vamos ter um quiosque da Arquidiocese, e eu gostaria que o senhor fosse celebrar as missas lá, nas quartas e nos domingos, porque ele achou que eu tinha um perfil, né, de praia, e é verdade que eu fui amigo do candidato a santo, que é o venerável Guido Scheffer.
Ah, isso, ele é venerável, né? Ele já é venerável. Já é venerável. E esse trecho da Praia do Recreio, perto ali do posto 12, é chamado de Praia do Guido, porque uns 300 metros dali, no posto 11, foi o local em que o Guido Scheffer, o médico, seminarista, surfista, em 2009 fez a sua Páscoa. Ele faleceu surfando e ali naquele lugar ali. Então ali é a Praia do Guido. Verdade que ele teve uma visão de que ele morreria desta forma? Não, ele não teve uma visão. Ele disse para amigos próximos que se ele pudesse escolher uma maneira de se encontrar com Deus, ele gostaria que fosse surfando, que era a maneira que ele se sentia mais perto de Deus. Uma das maneiras era surfando, ele se sentia em conexão. E esse é um outro livro também, né? Que conta a história dele. Conta a história dele. Eu escrevi esse livro com o padre Jorjão, que foi o diretor espiritual do Guido Scheffer. É o padre da Juventude de Ipanema. Ele era seminarista? Primeiro, olha que interessante, ele era médico. Primeiro ele foi médico, né? Nossa, o senhor seguiu o caminho assim, foi parecido, né? Foi. Inclusive a gente entrou junto no seminário, né? Ele participava da Renovação Carismática Católica. Ele tem uma mãe admirável, que é a dona Nazaré Scheffer, que é membro da comunidade católica Bom Pastor, lá em Copacabana. Aí ele teve uma experiência de oração, o batismo no Espírito Santo. Começou ainda jovem a pregar. Ele dizia que Jesus foi o primeiro surfista, porque ele caminhou sobre as águas. E assim, o padre Jorjão convidou o Guido para fundar um grupo de oração em Ipanema, na paróquia Nossa Senhora da Paz. E foi ali, depois da Missa dos Jovens, que eu o conheci, em 98. O grupo chamava-se Grupo Fogo do Espírito Santo. Era um grupo assim, Thaís, eu nunca tinha visto, né? Eu estava me aproximando da igreja, estava me convertendo, né? Ali por volta dos meus 22 anos, e aí eu vi aquele grupo ali, o pessoal cantando, louvando a Deus, as moças bonitas, né? E o pessoal cantando aquelas músicas do padre Marcelo Rossi, Erguei as Mãos, os animaizinhos... Tem anjos voando. Tinha coreografia, né? E a gente alegre, né? A gente só via gente alegre assim nas discotecas e depois passava a alegria. e ali o pessoal alegre, louvando, e quem estava no centro conduzindo o grupo era justamente o Guido. Né? Ele tinha tido uma experiência na comunidade Canção Nova. Um padre franciscano falou assim: atenção, não desviei o teu olhar do pobre, e Deus também não desviará o seu olhar de ti. Tobias 4, versículo 7. E aí ele decidiu doar a medicina dele para os pobres. E aí ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio. E as Irmãs da Caridade de Madre Teresa de Calcutá, uma providência de Deus, né? Foram lá, uma delas foi fazer uma cirurgia e encontraram com o doutor Guido. Depois daquela coisa na Canção Nova, o Dr. Guido procurou as irmãzinhas da caridade e falou: irmãs, eu quero oferecer a minha medicina para vocês. Elas acolheram ele na Casa da Lapa, das Irmãs da Caridade, que é uma área, Thaís, você conhece bem, de muita pobreza. A minha mãe trabalhou lá na Santa Casa, eu conheci. Pois é. Então, o Guido se dedicou aos mais pobres, dos miseráveis lá do Rio, os irmãos de rua. E ele trabalhou como médico do corpo, ele era clínico geral, e como médico das almas também, porque ele tinha essa experiência católica e procurava mostrar para as pessoas que tem algumas doenças que têm um fundo espiritual. Então ele procurava conduzir as pessoas justamente para a confissão e para a Santa Missa, né? Para o encontro com Jesus na Palavra de Deus, que ele conhecia muito bem. Ele estudou a Bíblia com aquele método do padre Jonas Abib. A Bíblia no meu dia a dia. É um cara muito aplicado. Ao mesmo tempo, Thaís, ele era muito normal, né? Ele era um cara que pregava o evangelho de bermuda e de camiseta, às vezes de sandália. Falava: pô, meu irmão, peguei altas ondas, o mar estava grande, dropei uma onda maneira, entubei. Assim, jogava futebol de praia, namorava.
Eu tô meio enferrujado com essas gírias que eu te falei aqui agora. Eu, então, não tenho gírias. Mas ele era surfista, a gente chama... Ele era um big rider. Ele era surfista de ondas grandes. Ele era amigo do campeão mundial de surf na modalidade towing, que é o Rodrigo Rezende. Eles eram colegas na faculdade Souza Marques. E surfavam juntos. Gostava de surfar o mar de Ressaca, ali em Copacabana. A onda vem lá de trás, grande, e quebra na areia. Então, assim, era um excelente surfista. Então, assim, a gente ficou se perguntando assim, Thaís, mas como é que é possível, né? Um surfista excelente, experiente, falecer num acidente de surf, né? Que é um acidente que acontece de 1 em 1 milhão, né? Aí, a própria mãe dele, Dona Nazaré, ele já estava no seminário São José, ela falou assim com um padre jesuíta, um homem experiente, falou assim, Padre Javier, a igreja precisa tanto de padres, por que Deus levou meu filho tão cedo? Ele respondeu assim, Nazaré, você deu para a igreja muito mais do que um padre, você nos deu um santo, né? Nossa. E aí começaram os testemunhos. Cara, pode beber água, porque a gente está falando bastante. E hoje ainda tem sua pregação, né, na paróquia, sim, né? Tem sim, mas um maior prazer. Mas aí ele... E é interessante também falar isso, assim, até como a gente falou de São José, e assim como o Guido e outros, que para ser santo não precisa ter sido padre, né, ter sido freira, né? Pode ser um leigo, né? Pode ser uma pessoa comum, né? Perfeito. Ele falou assim para mim no seminário, Alexandre, uma pessoa rezou por mim e falou que o meu sacerdócio vai ser conhecido no mundo inteiro. Quando o Guido faleceu, Thaís, ele não era padre, ele não tinha sido ordenado padre. E eu fiquei questionando assim, mas o que significa isso, né? Bom, quando o Guido faleceu, o Dom Orani estava chegando na Diocese do Rio. Aí teve uma missa de corpo presente, que foi concelebrada por 70 padres, mais de 1000 pessoas na Igreja Nossa Senhora de Copacabana. Dom Orani pegou a estola sacerdotal e colocou sobre os restos mortais do Guido, manifestando que ele foi sacerdote em desejo. Ele não foi sacerdote ministerial, né? Mas em desejo ele foi sacerdote. E também ele foi sacerdote no sentido do batismo. Todos nós batizados, Thaís, somos chamados a sermos em Cristo reis, sacerdotes e profetas. Todos nós batizados somos chamados a sermos santos. Então, assim, ele viveu o seu chamado primordial, que foi o seu chamado de batizado à santidade. Então, assim, é esse sacerdócio que eu acredito que hoje ele é muito conhecido e cada vez mais está sendo conhecido no mundo inteiro, que é o sacerdócio comum de todos os fiéis, né? Vai ser lançado daqui a pouco um filme sobre a vida do Guido, parece que vai ser dirigido pelo Jaime Monjardim, né? Então, assim, a vida dele está cada vez mais sendo conhecida e a causa de canonização dele, Thaís, já está no Vaticano, né? E qual foi? Ele precisa de... são 3 milagres para poder... 2. Para ser considerado beato e depois santo. Isso. Um primeiro milagre sem explicação, uma cura sem explicação da ciência, alcançado por intercessão do Guido, alguém que tenha pedido diretamente a ele e tenha alcançado esse milagre. Faz ele se tornar venerável. Não, beato. Né? Faz ele se tornar beato. Assim, vamos lá. Quando foi aberta a causa de canonização do Guido, em 2015, ele já foi considerado pela igreja servo de Deus. Né? Tá. Então, na etapa diocesana, foram colhidos testemunhos, né? Documentação, os estudos dele. E começa como? Uma pessoa que teve essa graça dá entrada na arquidiocese, chega lá, quem que faz isso? Então, é o clamor dos fiéis, né? São os fiéis, os leigos, os padres que o conheceram, é a própria arquidiocese, é o arcebispo, percebendo um movimento
de veneração, de devoção a essa pessoa que faleceu em odor de santidade, com perfume de Cristo, exalando, né? Então, assim, as pessoas, o povo católico estava pedindo a abertura da causa de canonização, né, desse rapaz. E aí foi aberta, porque tem que se aguardar 5 anos. Sim. Né? Você vê o Monsenhor Jonas Abib, que faleceu agora há pouco tempo, tem que se aguardar 5 anos. Aliás, os dois se conheceram, né? O Guido passou... Aliás, acho que a única exceção que nós temos que não cumpriu esse tempo foi do Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II também cumpriu o tempo, embora o povo tenha pedido também santo súbito. Mas a igreja tem justamente as suas leis. Quem não respeitou, quem foi mais rápido foi Santo Antônio, né? Dizem que ele foi canonizado em 2 anos apenas. Foi o processo de canonização mais rápido da história da igreja, se não me engano. Mas então é isso. Quando a causa de canonização foi para o Vaticano, aí ele foi declarado venerável. Foram reconhecidas as suas virtudes heróicas. Foi mais um passo até a sua beatificação, quando ele já se torna digno da devoção dos altares, né? E agora o selo de Deus vai ser o milagre. Porque aqui são os homens que estamos conduzindo, né, com a igreja, mas o selo de Deus é a definição. Agora ele pode ser beatificado, e um segundo milagre é quando ele será, então, canonizado. Como aconteceu com o beato Carlos Acutis. Sim. Que é um blogueiro de 15 anos que fazia na internet, né? Não era um podcast, mas mas que ele até colocou como o santo da juventude, o santo da juventude digital, acho que tem esse termo, alguma coisa assim que eu li, né? Eu fiz há pouco tempo minha crisma, e um dos nossos trabalhos foi estudar sobre os novos santos. E aí um deles a gente estava estudando, foi o Guido, cada pessoa apresentou para falar um pouco, né? E também eu acompanhei a Vanessa, que visitou lá, teve uma palestra da conferência, teve a mãe do Carlos Acutis, né? Ela visitou o local onde está o corpo dele, e logo depois saiu, né, a canonização dele, né? Então, isso assim, eu fico imaginando o que os jovens estão pensando com a canonização de um rapaz. Acho que ninguém nunca... Nós temos algum outro rapaz, alguma pessoa jovem que foi tão jovem assim como o Carlos Acutis? Temos São Domingos Sávio, né? Temos outros adolescentes, temos crianças, os pastorinhos de Fátima. Os pastorinhos de Fátima, é verdade, são crianças de 10, 11 anos. Assim, a santidade, ela não está ligada à nossa idade. Ela é uma maturidade no amor. Maturidade espiritual, né? Então a gente pode em qualquer idade ser santo, ser amigo de Deus, não precisa ser padre, não precisa ser freira, a gente precisa apenas amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus nos amou. Bom, vou aproveitar que nós falamos sobre o Santuário de Fátima, eu queria contar um pouquinho, né? Porque eu estou lendo o livro do Bertaldo e da Kênia, né? O senhor... eu posso dizer que atua, como é que o senhor me explicou, como é que é da Santuário? Eu sou colaborador. Colaborador. Isso. e eu não conheço o Santuário, mas eu sei que, assim, eles conseguiram fazer uma réplica da capela, né, das aparições, não é isso? E, assim, quem já visitou diz que é lindo, é uma graça, uma bênção, assim, né? E como é que eles conseguiram isso para poder fazer no Brasil? Nossa, foi uma aventura. O Bertaldo, quando ele tinha por volta dos seus 15 anos, Thaís, ele experimentou uma depressão, uma perda do sentido de viver, ficava trancado no seu quarto. E a mãe ficou muito preocupada, o pai também. E moravam ali por Copacabana, até que ele decidiu procurar a igreja Nossa Senhora de Copacabana, a mesma igreja do Guido, e começou a participar lá com um padre na missa, como coroinha, e começou também a rezar o terço, né? E aí aconteceu um milagre. Aquele rapaz que não tinha mais vontade de viver começou novamente a desabrochar, a voltar a ter vontade de viver, a ver as flores, a natureza, o mar, né? A se interessar para continuar os seus estudos. E, em agradecimento, no ano seguinte, ele fez um terço ali na praça
da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Praça Cerzedelo Correia, que foi chamada de Uma Tarde com Maria. E essa Tarde com Maria, ela foi crescendo, foi em 87, 88, se tornou uma grande carreata, a maior carreata mariana da América Latina, que chegava lá na catedral, né? E aí, depois dessa história linda, aí Bertaldo se casou com a Kênia Camerotti, que é a cofundadora da Tarde com Maria, tem 3 filhos lindos. E em 2006 foram para Fátima, em Portugal, agradecer por tantas bênçãos. E aí Nossa Senhora falou no coração do Bertaldo, na Capelinha das Aparições de Fátima. Porque o Santuário de Fátima é enorme, é um complexo que cresce, é lindo, né? É uma experiência de muita paz. Mas tem a Capelinha das Aparições, que é ali onde Nossa Senhora apareceu na Cova da Iria, né? E naquela localidade, ele ouviu a voz de Maria, uma voz feminina falando no seu coração. Eu quero que você construa uma Capelinha das Aparições idêntica a essa no Rio de Janeiro. Aí ele voltou com essa ideia fixa e pediu autorização para o nosso cardeal na época, que era Dom Eusébio Oscar Scheidt, que deu autorização. Ele tinha contato com a prefeitura, pediu um terreno. Primeiro foi um terreno num condomínio, aí depois deram para ele, ofereceram um terreno ali no Recreio dos Bandeirantes, num local bonito, arborizado. O povo católico, que era devoto de Nossa Senhora, ajudou. Alguns empresários portugueses ofereceram maquinário, material de construção. Ele conseguiu, um cara obstinado, Bertaldo, admirável, conseguiu a planta idêntica, exata, original, né, do santuário da Capelinha das Aparições de Fátima, e ele usou essa planta para fazer a única Capelinha das Aparições idêntica à Capelinha de Fátima, que é a Capelinha das Aparições do Brasil. E esse santuário foi inaugurado em 2011, né? Eu trabalhei lá, fui coroinha, ali já tinha idade adulta, mas trabalhei ali. E agora tenho a alegria de voltar lá como padre, como vigário, né? Como capelão, como colaborador. E assim, eu estou aprendendo a ser padre ali. Eu fui ordenado em 7 de maio de 2022. E desde então eu celebro missas ali no domingo. E depois que eu comecei a celebrar as missas no quiosque, Dom Orani falou para mim, bem, Padre Alexandre, já que você já está lá pelo recreio, pode ficar por lá. Aí de lá você já fica por ali, já fica... As duas coisas. Nossa. O senhor quer mais água, padre? Eu quero, Thaís. Vanessa, eu posso pedir, por favor? Você pega um pouquinho mais de água pro padre, porque a gente está falando muito, então não tem jeito, né? A gente... Mas é muito interessante, e as pessoas que vão até lá ficam impressionadas, né? Eu vou precisar ir lá para poder visitar. Ficam, assim, encantadas e recebem visitas, né? De várias pessoas, né? Ao longo da semana, né? Sim, é um local ali de muita paz, né? A experiência que eu posso dizer, assim, é um local de paz. As pessoas vão para lá para rezar o terço, vão para lá para se confessar, vão para lá para adorar Jesus na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, vão lá para se converter, para fazer penitência. Algumas andam de joelhos no caminho da penitência que tem ali, algumas andam de joelho ao redor da capelinha, outras vão ali para fazer as suas promessas, para ter um encontro com a Virgem Maria, assim como eu mesmo me aproximei de Deus através da Virgem Maria também. Então, para mim, é um local que eu me sinto assim vocacionado a estar ali, né? Me sinto bem, né? Imagino, eu imagino. E assim, Thaís, tem duas coisas que só o padre pode fazer na igreja, que é celebrar a Santa Missa e confessar os pecados dos fiéis, né? Jesus nos deu o poder das chaves, né? O sacerdote recebe a unção do Espírito que Jesus soprou sobre os apóstolos, que chegam até nós, essa unção na sucessão dos apóstolos, dos bispos, e a gente tem a faculdade de perdoar os pecados das pessoas. As pessoas chegam ali pesadas, se confessam, saem perdoadas, leves, curadas, algumas que estavam mortas voltam vivas, né? Elas podem ter um encontro com Jesus na Santa Missa, que é um momento de cura também.
podem adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E, sobretudo, né, Thaís, é a escola de Maria, que é a escola do terço, a escola do rosário. Muitos santos se santificaram através da oração do terço, da oração do rosário. E essa é também a minha oração favorita. Então, assim, eu me considero assim, um aluno da escola de Maria. Ainda estou aprendendo ainda, né? Essa espiritualidade que você está estudando também. Eu estou lá vivendo ela na prática. Nunca vou ser mestre dela, mas me faz um bem danado. Nossa, eu imagino, porque o bem já está sendo tão bom para mim. Eu sempre fui católica, cresci numa família católica. Minha avó materna, que é quem eu sempre tive uma grande admiração, ela morreu aos 90 anos, sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela não ia muito à igreja, assim, por causa para se locomover, para ficar sentada e tudo, mas ela assistia a missa da manhã, da tarde, da noite, pela TV Aparecida. Então, assim, Maria, na minha vida, sempre foi muito forte a presença de Maria. Então, acho que eu entendo bem e estou encantada com a história de Nossa Senhora de Fátima. E agora eu quero falar sobre uma experiência que vocês tiveram. Eu acho que foi, não sei se foi em Fátima, que vocês foram com o Frei João, com Pedro, em que aconteceu uma situação, até o Frei João contou aqui. Primeiro, o senhor se assustava com as audições, né, do que o Pedro ouvia, do que ele sentia? Isso te assustava? Não me assustava, mas foi algo que me tocou profundamente para as realidades espirituais, né? Eu me considero um homem que era um pouco assim rasteiro, né? Olhando mais para as coisas da terra, para minha profissão, se eu ia casar ou não. E, de repente, através desse contato com o meu primo e com os seus dons, eu despertei para a espiritualidade, para o valor do terço, da oração. E essas mensagens espirituais, essas locuções, elas me surpreenderam porque elas eram impressionantes, né? Ainda são, né? Precisas, de acordo também com a doutrina católica, porque poderia haver uma confusão, né, entre uma doutrina espírita e dons místicos, que não são inéditos na igreja. Temos um Padre Pio, que tinha dons espirituais, outros tantos santos. Tinham também Santa Joana d'Arc, São Francisco de Assis, também tiveram experiências espirituais místicas, né? O meu primo é um místico, ele tem uma visão do mundo espiritual e acontece dele ser também pinheiro, né? Nós temos o mesmo avô, a mãe dele é irmã do meu pai. Então, assim, a gente cresceu, eu sou mais novo, né? Embora às vezes não pareça, mas eu sou mais novo que ele, 4 anos, e cresci frequentando a casa da minha tia, né? Sempre fomos muito próximos. E num certo momento, Pedro começou a servir na igreja, colocar os seus dons, né, à disposição das pessoas, e eu fui um daqueles que se aproximou de Deus através desses dons, mas sempre me impressionaram. Ainda hoje, quando recebo alguma mensagem dele, são mensagens fortes que nos tocam o coração. Eu não posso dizer que já me acostumei, porque quando Deus fala com a gente, é sempre uma experiência forte. Mas o mais importante, Thaís, é a gente não parar na experiência mística de pessoas como Pedro. O que esses dons querem fazer na nossa vida é a gente também se despertar para a nossa própria espiritualidade. É a gente também ter a nossa experiência mística com Deus, o nosso contato, né, as nossas intimidades com o Senhor, né? Então, nisso sim, as mensagens dele cumprem essa função. Ele é uma carta de Deus para muita gente se aproximar do Senhor. E teve uma outra experiência sua com o Frei João Antônio, que foi na Ilha de Marajó. Foi. O Frei é um Frei exorcista e ele falou que teve experiências lá também. O senhor chegou a presenciar alguma... Eu presenciei. Esse dia que você se refere foi em Fátima. O Frei, era eu, o Frei, o Pedro e um nosso amigo,
um empresário católico, estávamos lá em Fátima fazendo um retiro privado, e no final da Via Sacra, o Pedro disse que tinha essa presença aí do anjo caído, um dos anjos caídos, né, que estava fazendo propostas para cada um de nós. Eram tentações. Ele apresentou uma proposta para cada um de nós, de acordo com as nossas fraquezas. Então, para cada um, ele fez uma proposta diferente. Então, assim, para mim, ele fez uma proposta e o Pedro falou assim, olha, o seu anjo da guarda está dizendo para você, não aceita. Ele falou assim... Ele mesmo falou a proposta do anjo caído e falou a resposta do seu anjo da guarda. E ele disse assim, o seu anjo está dizendo assim para mim, está vendo o trabalho que eu tenho com o seu primo? Nossa, mãe. E é assustador, né? Eu vejo assim. A gente não deve brincar, né, com as coisas do mal, né? E, sobretudo, não devemos nos aproximar delas. A gente se aproxima das coisas do inimigo através do pecado, né? Então é importante a gente estar se confessando, estar em estado de graça, lendo a palavra de Deus, se fortalecendo pela oração, empunhando a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Então, assim, não se deve brincar com o demônio. Mas, assim, Thaís, não é o meu tema favorito falar do demônio. Eu prefiro falar do amor de Deus, né? Que o amor de Deus é muito mais forte, muito mais poderoso do que o demônio. O demônio é um cachorro acorrentado, Jesus já o derrotou, já o venceu na cruz, e só se machuca quem se aproxima dele, né? Através do pecado. Ele cumpre uma função que é nos exercitar na virtude, né? A gente resistindo à tentação, fugindo da tentação, a gente cresce também em santidade e se torna mais próximo de Deus. E agora eu vou falar sobre o jiu-jitsu. O senhor continua praticando jiu-jitsu? Continuo praticando com menos intensidade do que eu já pratiquei. Mas já participou de campeonatos? Já. É mesmo? Eu fui campeão brasileiro master, né, de jiu-jitsu, na modalidade sem kimono, quando eu era faixa marrom, né? Não tive muito tempo para competir na faixa preta. Eu sou faixa preta desde 2016, porque era o período que eu estava no seminário. Né? E no seminário eu não tive tempo para competir. Mas eu dava aula de jiu-jitsu para os meus colegas seminaristas. Olha! Promovi alguns a faixa azul lá. Era uma coisa assim, bem interessante. E hoje pratica? Hoje eu voltei a treinar jiu-jitsu numa academia lá em Ipanema, na Zona Sul. E assim, que a vida do padre é muito corrida, né? Mas sempre que eu posso, eu faço o meu jiu-jitsu, tento fazer pelo menos 2 vezes por semana. Quando é possível, 3 vezes. E assim, se der tempo, eu gostaria de competir, né, na faixa preta. Mas assim, Thaís, é na minha categoria, né? A gente vai lutar com os meninos adultos, eles embrulham a gente para presente, né? Porque a categoria é por peso e idade. Exatamente. Eu vou lutar com o pessoal já de mais de 40 e poucos anos. Aí é mais suave. A gente brinca que o master ele pede licença para... Dá licença, posso te dar uma chave de braço aqui? Vou te dar uma queda agora. Mas por ser amigo, ter sido amigo do Guido, também surfou? Não. Surfou? Surfei sim. Eu pego onda de longboard, que é uma modalidade de surf que tem uma prancha grande, né? E pego onda também de bodyboard, que é uma pranchinha que você surfa deitado. Quando eu fui surfar com o Guido, eu fui surfar com ele de pranchinha, né? E a pranchinha é a prancha que é mais radical, e né? Ela é mais fina? É mais fina. É mais estreita, né? Mas quando eu fui surfar com ele de pranchinha, eu nem fiquei em pé. Aí ele falou assim, bom, Alexandre, pelo menos você teve coragem, né? Mas arriscou nas ondas, nas grandes ondas que ele pegava? Não, ele deu moleza? Eu não tenho o mesmo nível de surf que o Guido tinha. Não tenho, não. Mas assim, de bodyboard, sim, mas de prancha ele brincava. Mas, Alexandre, surfar deitado é uma coisa, surfar em pé é totalmente diferente. Ele brincava comigo, né? Vou fazer só uma brincadeira. O senhor falou assim, a vida de um padre não é fácil. Não, a gente imagina que seja fácil. O senhor só está ali, celebra a missa, escuta todos os fiéis. Não deve ser fácil, né, padre? Não deve ser
Porque, assim, eu acho que emocionalmente, né, e fisicamente, porque precisa estar bem para poder ouvir, para poder receber e passar a palavra de Deus, não? Quando eu estava no seminário, Thaís, um padre contou assim para nós seminaristas: rapazes, uma vez um homem casado com 3 filhos me procurou. E ele disse assim: padre, reza por mim, porque eu sou um homem muito angustiado. Por que, meu filho? Porque eu tinha vocação para ser padre e me casei, né? Aí o padre disse: tá vendo, rapazes? É importante vocês fazerem a vontade de Deus nas suas vidas. Se for a vontade de Deus, que vocês sirvam o Senhor no sacerdócio, não tenham medo, deem esse passo, né? E foi isso que me levou, né, a mesmo já depois dos 40 anos, a não ter me casado, porque eu senti essa inquietude da vocação me chamando. Para me realizar, foi assim, uma pessoa me disse: você é chamado a dar a sua vida na patena, celebrando a missa, né? A patena é o objeto no qual a gente consagra o corpo de Cristo e o eleva, né? Então, assim, eu fui me chamado a realizar celebrando a missa. Então, eu podia me casar com a moça mais bonita, né? Mas não seria realizado. Então, assim, ao mesmo tempo, a vocação do matrimônio é uma vocação santa. Algumas pessoas falam assim para mim: pô, você é sortudo porque você não se casou. Eu falei: negativo. Eu sinto falta de ter uma família. Mas, assim, a minha vocação é o sacerdócio. Eu abracei essa cruz, eu fiz essa renúncia por amor ao reino dos céus. Então, o padre, Thaís, ele se torna um sinal para a sociedade, né? A gente não se casa por 3 motivos: para se configurar a Cristo, que não se casou, para estar disponível para a igreja aonde ela nos chamar, né? Hoje eu estou aqui no Espírito Santo. Se fosse casado não ia dar, minha esposa ia me puxar a orelha. Né? E também para ser um sinal do reino dos céus, que existe uma realidade que vai além do casamento, além da corporeidade, que é o reino dos céus, que é o nosso destino eterno. Então o padre, ele cumpre essas 3 funções, abraçando o celibato: cristológica, eclesiológica e escatológica, que são as coisas definitivas que nos aguardam. Mas, assim, ambos os caminhos, não tem um mais perfeito do que o outro, os dois se complementam, né? Não é um caminho mais ideal do que o outro, assim, os dois são caminhos legítimos de santificação. O casal que se ama se aproxima de Deus através do seu amor mútuo, porque Deus é amor. Então, você amando o seu marido e vice-versa, vocês estão mais perto de Deus, né? E eu também, servindo o povo de Deus, amando os fiéis, também estou perto de Deus, porque Deus é amor. É verdade, amém. Eu ficaria aqui mais tempo a gente conversando, mas ainda tenho tempo, não tenho, Vanessa, para poder conversar? Ai, que bom, ainda tenho mais um tempinho, que eu sei que o senhor tem horário para ir celebrar a missa, fazer a sua pregação no Cerco de Jericó. Mas existem, hoje uma providência. Hoje, nesse dia que a gente está celebrando, que é 26 de junho, o senhor, é o dia que o Frei João está completando 48 anos de sacerdócio. Quer dizer, e existe aí uma diferença do seu tempo de sacerdócio e o do Frei, né? Que exemplo o senhor tem do Frei João na sua vida cristã? Eu tenho tempo de vida, o tempo que o Frei João Antônio tem de sacerdócio, né? Então, o Frei João Antônio, ele é um diretor espiritual para o meu primo, Pedro, que é um irmão, né, para mim. E ele é também presente na nossa família toda, né? Não é apenas na vida do Pedro, mas na minha também. Eu passei 3 meses fazendo uma missão na Ilha do Marajó, com os padres agostinianos recoletos, morando lá com o Frei João Antônio, na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó, em 2013. E ali eu convivi com o Frei, rezando, discernindo, servindo o povo pobre, conhecendo o Círio de Nazaré. Então, assim, o Frei é um exemplo de padre, né? E ele também é um conselheiro para mim, né? Um padre mais velho, também um pai espiritual, né? Então, para mim é uma honra providencial poder estar aqui hoje, celebrando a missa com ele,
ele vai concelebrar a missa comigo Que ótimo. lá na igreja de Santa Rita, hoje no Cerco de Jericó. Ai, que linda. Vai ser uma missa linda, né? É. Agora, o fato de ser padre, diferente do frei, que precisa viver em comunidade, né, com os outros freis e na casa e tudo, não pode conviver com a própria família como um padre diocesano pode, no seu caso é diferente. Aliás, o senhor, neste momento, está cuidando do seu pai, que está com Alzheimer, não é isso? Então, o senhor tem os seus compromissos com a igreja, mas pode voltar e estar com seu pai. Isso é um presente, é uma bênção poder cuidar do seu pai, né? O cardeal Dom Orani, que me ordenou sacerdote, ele disse que a igreja quer dar o testemunho de cuidar de um pai, né, de um sacerdote, até o fim. Então o cardeal me deu a autorização para morar com o meu pai, né? E não morar na igreja onde eu estou servindo, para poder cuidar, né, do meu pai. Então foi uma bênção. Se não fosse nesse caso, o senhor teria que estar morando na casa paroquial, Na casa paroquial, E nós que somos padres diocesanos, a gente tem um coração católico, coração universal, né? Então a gente bebe de todas as espiritualidades. O Frei João Antônio é um agostiniano recoleto, ele faz o voto de pobreza, obediência, castidade, dentro do carisma agostiniano. Nós não temos um carisma específico, né? Então, assim, eu gosto, eu aprendo com o Opus Dei, com os beneditinos, com os salesianos, com os agostinianos. Todos eles fazem parte da minha espiritualidade, porque eu sou um padre diocesano. A gente tem um espírito universal, católico, né? Embora todos sejamos, né, católicos, mas, assim, o padre diocesano, ele não vive, assim, o nosso carisma é o segmento do Cristo bom pastor. Então, nesse sentido, a gente não faz o voto de viver em comunidade, né? Então, em alguns casos específicos, a igreja pode nos dar a oportunidade de morar com os nossos pais, quando há necessidade, né? Como é o caso do meu pai, que está com Alzheimer, e eu sou o curador dele, ele está interditado, eu sou responsável por ele, mas graças a Deus consigo conciliar todas as atividades sacerdotais com o cuidado do meu pai. O senhor ainda tem a sua mãe viva? Não, minha mãe já faleceu também em 2017, né? E o pai está com 79 anos agora. Ele é general, né? Reformado do Exército, paraquedista. Olha! E aí é nosso herói também. E agora é a nossa hora de retribuir um pouquinho, né? Honrar pai e mãe, né? E o senhor tem irmãos? Tem um irmão mais velho, que é coronel, Álvaro Filho. Que seguiu, então, a carreira do seu pai? Seguiu. Eu sou ovelha negra, né? da família. Pai. Mas são só vocês dois? Só nós dois, Porque, assim... Mas pensou em seguir a vida militar em algum momento? Eu pensei, Thaís. Pensou? Pensei. Foi justamente isso que me levou à experiência com Deus. Eu estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e naquela época o meu pai era o comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais, que né, a tropa de elite do Exército. Então eu via aqueles caras assim saltando de paraquedas no mar, né, fazendo infiltrações subaquáticas, né, operações de contra-terrorismo. Eu falei, caramba, esses caras, essa vida é sensacional. Eu queria ser a mesma coisa, queria ser oficial do Exército. O meu irmão já tinha entrado para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então eu fiz o concurso, a gente tem que fazer a prova para a Escola Preparatória de Cadetes. Só que eu era muito ligado no esporte, né? Não era muito disciplinado com o estudo. Então eu fiz a prova e não passei. Aí, no ano seguinte, a minha mãezinha, de saudosa memória, me colocou num professor particular. 2 professores particulares, Thaís, de Química, Física e Matemática, para me preparar bem para a prova. Aí sim, me preparei bem no ano seguinte, e aí sim, fui reprovado de novo. Aí ali desistiu ou ainda tentou mais uma vez? Pois é, Thaís, aí me deu um estalo, né? E eu vi assim, cara, o meu pai foi ser adido militar nos Estados Unidos, e eu falei assim, poxa, teu avô é general, teu pai é general, teu irmão é oficial, o pai da tua mãe também, o outro avô também é oficial. Mas será que Deus quer? É a tua vocação mesmo ser oficial?
E aí eu fui morar com os meus pais nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Mas essa decisão foi importante, desistir de ser oficial do Exército. Hoje eu percebo que não era a minha vocação, embora eu, na minha alma, na minha formação, seja militar. As pessoas me confundem, às vezes perguntam se eu sou militar. Eu sou da família militar, mas eu não sou, nunca fui militar, né? E nem capelão, né? Mas aí eu fiquei me perguntando assim, bom, se eu não vou ser oficial do Exército, o que eu vou ser? Então tive essa... Eu era um jovem, quando eu tinha 19, 20 anos, sem pais. E morando nos Estados Unidos, a gente fica muito solto. Meus pais me mandaram lá para a Universidade Estadual do Kansas e eu, assim, vivi aquela vida universitária com o que ela tem para oferecer, mas não me encontrava, né, como ser humano. E aí a minha tia, a irmã do meu pai, começou a me enviar uns áudios do Dom Cipriano Chagas, que é um monge beneditino da comunidade Emanuel, um passeio com Jesus, falando de Jesus, falando de Cristo, falando... do Evangelho, né? Falando de valores perenes, falando de oração. Então comecei a me sentir atraído por Deus. Quando eu voltei daqueles 2 anos nos Estados Unidos, o meu primo Pedro Siqueira me convidou para participar do grupo de oração que ele fazia na casa da tia Dulce, da mãe dele. E aí eu fui, sempre gostei, né? Sempre admirei tanto o meu irmão mais velho quanto o meu primo Pedro, tem a mesma idade, né? 4 anos a mais do que eu, fui lá. E aí foi a surpresa, né? Na hora de rezar o terço, Thaís, eu não lembrava de como é que se dizia a Ave Maria, né? Eu tinha estudado no Colégio Santo Agostinho, lá no Rio, tinha estudado no Colégio Notre Dame, mas eu tinha me afastado. Depois da primeira comunhão, me afastei. Ali dos 11 anos até cerca de 21, fui afastado da igreja, né? E aí naquele dia que eu rezei o terço, o meu primo deu essa mensagem assim para mim: Nossa Senhora está dizendo para você que cada oração da Ave Maria que você fizer vai te renovar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E aí eu nunca mais deixei de andar com o terço no meu bolso e de rezar o terço, né? E ele também me falou uma coisa assim, deu uma mensagem assim: Alexandre, você não foi bem sucedido na prova do Exército e agora você está procurando sucesso. Só que Deus está mostrando que você está buscando um pote de ouro, só que Ele tem para você um pote de barro. Se você soubesse o que tem nesse pote de barro, você não iria querer mais nada na sua vida, que esse pote de barro tem tudo, né? É a própria experiência de Deus, é o próprio encontro com o Senhor. E ele também me disse assim: olha, você tentou ter sucesso na sua vida sozinho e por causa disso a sua vida se atrasou um pouco. E agora Jesus está te convidando a caminhar com Ele. Ele está te dando um corcel branco. Com Ele você vai caminhar, vai percorrer grandes distâncias, né? E foi assim que Deus me seduziu, né? E me atraiu através dessas mensagens, que cada sexta-feira a minha alegria era ir para o grupo de oração do terço, participar desse terço, né? E ver essas experiências de Deus. Mais adiante, Deus me deu uma surpresa, que foi me chamar para o sacerdócio, né? Porque essa porta... E demorou quanto tempo desse primeiro contato e passou até abrir as portas do sacerdócio? Bom, demorou uns bons 3, 4 anos. Eu fui fazer o curso de Direito, fui trabalhar como professor de inglês, namorei uma filha de um colega do meu pai, estava pensando em casar com ela, mas aí quando o namoro não deu certo, ela estava achando que eu estava muito na igreja, né? Aí o namoro não deu certo e eu fui num retiro na Canção Nova e foi quando eu ouvi esse padre franciscano falando assim, sobre o Padre Pio. Hoje, quando falamos sobre o Padre Pio, muitos jovens vão se sentir chamados a dar a vida na patena. Eu senti aquele homem falando comigo, mas eu pensei assim: meu amigo, que bonito que o senhor está falando, mas eu vou voltar com a minha namorada, né? E aí, Thaís, eu sendo da Renovação Carismática, um
um fundador da comunidade Mar Adentro, que fazia missões lá no Rio de Janeiro, na paróquia que eu frequentava, lá na Zona Sul. Ele rezou por mim e ele disse assim: meu rapaz, o que você quer fazer da sua vida? Bom, estou me formando em Direito, fazer um concurso. Olha, Deus está dizendo que Ele já está te chamando há algum tempo, né? E você fechou essa porta, né? Você quer ir para a direita, mas Ele tem um outro caminho para você, né? É o caminho do sacerdócio. Você já pensou em ser padre? Aí quando ele fez esse convite, deu um clique. Caramba, eureka! Né? Eu estava procurando há tanto tempo ser feliz, me realizar, né? Então não é sendo bem-sucedido profissionalmente, uma namorada linda, tendo filhos. Deus quer uma coisa a mais. E é uma coisa que os jovens não têm, essa nobreza do sacerdócio. Então, rezando diante do sacrário, eu falei, mas é isso. Deus me chama ao sacerdócio. Demorei um pouquinho de tempo também na caminhada para finalmente abraçar o estado sacerdotal, mas é porque Deus me queria maduro, né? E plenamente consciente daquilo que eu estava abraçando. Mas então, antes encontrou a renovação carismática, porque hoje o senhor faz parte da renovação carismática, né? Um padre que... Eu sou um padre renovado. Toda a igreja é carismática, eu acredito, né? Eu sou um padre diocesano católico, eu, né, não sou segmentado na espiritualidade da renovação, mas eu saí da renovação para servir a igreja. Amo a renovação, amo a Canção Nova, a comunidade Mar Adentro, né? Hoje eu vou trabalhar também com a comunidade Shalom, que está assumindo o quiosque no qual eu trabalho. Vamos celebrar uma missa hoje no Cerco de Jericó, que é uma missa aberta aos dons do Espírito. Eu tenho um primo que tem dons místicos, que são dons carismáticos. Então, assim, eu sou muito aberto à renovação carismática, mas não fechado nela, né? Eu sou carismático para servir a igreja católica, que é universal. Nossa. E, padre, eu vou terminando aqui um pouquinho, porque senão eu vou ficar perguntando, a minha curiosidade vai aparecendo. Mas várias vezes o senhor falou sobre o rezar o terço. Vou aproveitar para a gente compartilhar isso com quem está nos assistindo. A gente talvez possa estar rezando o terço errado. De que maneira a gente deve rezar o terço corretamente no nosso dia a dia? Bem, o terço, em primeiro lugar, ele é uma oração mariana, mas ela é cristológica, né? No centro da Ave Maria está o nome de Jesus. Então, Maria nos conduz sempre para Cristo. Ela não nos afasta de Jesus. Ela é um caminho seguro para Cristo. Então, Nossa Senhora nos convida a prestar atenção nas palavras que nós estamos dizendo. E é, ao mesmo tempo, uma oração bíblica, Thaís. A gente está refletindo, a gente está meditando os mistérios da salvação. São os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. O Papa João Paulo II acrescentou ao terço, que é a terça parte do rosário, os mistérios da luz, para que se torne uma experiência de meditação mais rica, quase como que um compêndio do Evangelho. Então a gente é chamado a meditar, né? Não apenas rezar vocalmente, mas rezar também mentalmente. Esse é o segredo do rosário, no ensinamento de São Luís Montfort, né? É uma oração que é ao mesmo tempo vocal e é mental também. Então vamos contemplar o anúncio do anjo a Maria. Aí eu vou rezar o meu Pai Nosso, vou apresentar as minhas 10 rosas de amor à Nossa Senhora, meditando o mistério da anunciação do anjo, o sim de Nossa Senhora, pensando no meu próprio sim, né? Então, assim, a gente é chamado, né, a gente pensa que apenas nas igrejas, nas espiritualidades orientais, budistas, né, que existe meditação. Mas na Igreja Católica também tem a meditação, que é uma forma de oração. Mas não é a gente estar vazio na mente. A gente meditar, a gente ruminar a palavra de Deus, a gente pensar no sentido da palavra na nossa vida e dar a nossa resposta, o nosso sim, como Maria. E por que foi colocado os mistérios assim, para que a gente lembrasse os passos, o que
o que Jesus passou, né, nos gloriosos, assim. Por isso que tem a cada, né, quando vai rezar os mistérios gloriosos, tem lá todas o que nós devemos falar em cada mistério, e a gente refletir sobre isso e também colocar um pouco da gente naquele mistério. É uma oração de intercessão, né? A gente pode rezar intercedendo pelas necessidades das nossas famílias, das nossas vidas, em cada mistério. E a gente é convidado a entrar, né, no mistério. Por exemplo, as bodas de Caná, né? A gente é chamado a participar daquela festa de casamento, ver como Maria é intercessora, como ela cuida de nós, como se preocupa conosco, das nossas necessidades, e pedir essa intercessão poderosa na nossa vida, né? A oração do terço, ela tem uma promessa de Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias e tereis paz nas suas vidas, né? E nas suas famílias. Então, assim, a oração do terço é uma oração para a gente ter uma experiência de paz. E nós, sacerdotes, nós leigos, estamos unidos nisso. Nosso amor à Virgem Maria e nessa experiência de paz que o mundo está precisando tanto. É verdade. Né? Nossa Senhora, Thaís, está aparecendo também agora em Medjugorje, né? E a gente também ama a aparição de Medjugorje. Eu estive lá agora, no ano passado, com o Pedro. Né? E onde que fica Medjugorje? Fica ali na antiga Iugoslávia. Ah, sim. Né? E tem uma vidente lá? Eu posso falar assim? É uma vidente? São 5 ou 6 videntes. Acho que são 6 videntes, se não me engano, que desde 25 de junho de 1981 estão tendo visões da Rainha da Paz. E ela nos convida à oração e nos apresenta 5 pedrinhas, que são a oração do terço, o rosário, rezem com o coração. Ela nos chama ao jejum, a pão e água nas quartas e nas sextas-feiras. Ela nos chama à leitura diária da Palavra de Deus, nos convida a abrir as nossas Bíblias no centro das nossas casas, ler e viver a Palavra de Deus, nos convida a confissão uma vez por mês, pelo menos, e também a participação na missa cotidiana, né? Sobretudo nos domingos. Então são as 5 pedrinhas de Nossa Senhora para a gente ter saúde espiritual. Essa é a minha espiritualidade, que eu tento viver. Às vezes é uma meta, né? Às vezes a gente vive um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior. Vamos tentando crescer. A gente pode compensar no outro dia, se no dia anterior não fizer todas as metas. O importante é ser constante. O importante é a gente ser constante, né? Assim, e que faz muita diferença, né? Muita diferença, assim. Eu posso dizer também que tudo isso eu tenho feito. Algumas coisas, às vezes, também posso falhar, mas eu acho que, assim, e como isso tem transformado, não só a minha vida, como a vida da minha família também. Que bênção. Porque eu percebo que se eu não me mantiver em oração, é a porta aberta para poder entrar o anjo caído. E eu não quero isso. E a gente confia na poderosa intercessão da Virgem Maria, né? Ela estende o seu manto, a sua bênção materna sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, né? Ela nos protege, nos conduz, né? No meu processo rumo ao sacerdócio, eu tive essa mensagem de Nossa Senhora também. Confia em mim, né? E eu confio na Virgem Maria. Posso terminar pedindo uma bênção no nosso podcast? Com certeza. Quero agradecer, muito obrigada por ter vindo, e eu peço uma bênção para a gente, para quem também está nos assistindo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Te vejo no próximo episódio.